E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, nossa terceira aula sobre a Revolução Russa, tá bom? Nós falamos semana passada sobre a Revolução Russa e hoje eu vou estar finalizando esse assunto, tá bom? Finalizando e fazendo alguns exercícios. Bem, eu quis colocar para vocês, para finalizar, para a gente entender a criação dessa nova nação. Porque foi feita uma revolução para que mudassem algumas coisas. Então, como aconteceu essa modificação, essa nova nação? Então, aqui eu tenho, foi criada a nova política econômica, o NEP, tá? Tinha a intenção de garantir a sobrevivência do Estado, fazer o povo não morrer de fome. Esse era o objetivo da NEP, tá? Vamos mudar, modificar, colocar o povo para trabalhar, e aí eles vão colocar o sistema capitalista em ação, tá bom? Tudo porque o Estado precisava continuar. Porque até então a Revolução Russa tinha deixado o país devastado, né? E endividado. Então, eles adotam medidas capitalistas. O que são medidas capitalistas? Voltadas para o lado financeiro. Voltados para o lucro. Lucro acima de tudo. Bom, em 1922 foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética. E aí é que começa todo o que nós estamos falando. Página 72. Todo mundo aí na 72. Peguem um livro. Último parágrafo. Em 1922 foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, uma federação de repúblicas que congregava várias regiões que compunham o antigo Império Russo e os territórios que haviam sido anexados pelo Exército Vermelho ao longo da Guerra Revolucionária. A União Soviética, contudo, estava isolada do mundo e fragilizada internamente. Estava isolada do mundo, né? E fragilizada porque estava com muitos problemas. Como vocês podem observar aí na tela, nós temos a bandeira da União Soviética. Quando eu faço uma nova nação, eu também tenho que fazer uma bandeira para essa nação. Então, aqui eu tenho o símbolo dessa bandeira, que é uma foice, um martelo e uma estrela. Aí vamos ler aqui. A bandeira consistia em uma bandeira vermelha plana, vermelha pelo sangue que já tinha sido derramado. Tá claro? Essa era a ideia. Com um martelo cruzado, com uma foice e uma estrela vermelha na ponta desta. O martelo simboliza os trabalhadores industriais da nação. A foice simboliza os agricultores. E a estrela representa o domínio do Partido Comunista. Então, a maioria dos países que tendem a ser comunistas ou levantem a bandeira do socialismo, que nós já conversamos em sala sobre o que é e qual a função do socialismo, eles costumam ter essa estrela no topo, né? Estrela vermelha da sua bandeira, tá bom? Em 1924, com a morte de Lenin, iniciou-se o Partido Comunista. Stalin assume a construção de um Estado ditatorial da União Soviética. Olha quem era Stalin. Estão vendo aí? Eu fiz tipo uma bibliografia sobre ele. Nasceu em Gori, 21 de dezembro de 78. Morreu aos 74 anos, em 1953. Passou anos na prisão e, quando liberado, aliou-se a Lenin e a outros que planejavam a Revolução Russa. Stalin
Ele sempre passava, ele tinha o controle da propaganda, porque era um governo ditatorial. E essa imagem aí representa bem Stalin, representa bem o que ele queria passar, ok? Então você vai ver ele com as crianças, sendo uma pessoa aqui, ó, tipo as crianças idolatrando a imagem de Stalin. Mais ou menos isso. Mas vamos ler aqui. Não havia uma divisão muito exata entre quem apoiava e quem se opunha. Dependia do pensamento de cada um decidir se gostava ou não do seu governo. Em geral, as pessoas eram manipuladas pela mídia do governo, porque existia uma mídia do governo, que falava sobre o governo. Gente, tudo isso que vocês estão vendo aqui, nós vamos ver depois aqui no Brasil, que aconteceu com alguns presidentes, tá bom? Que nós vamos, quando começarmos a estudar a história do Brasil, nós vamos entender. Aí você vai ver que esses presidentes vão buscar características lá de fora. Não vão inventar uma política, ok? Um exemplo é um burguês que quisesse investir teria que se opor ao regime porque Stalin queria total poder sobre a população. Aí outra imagem de Stalin com as crianças, sendo o mais feliz e o mais interessante possível como pessoa. Olha que pessoa linda, né? Mas as coisas, o ser ditador não foi uma coisa boa para o povo da União Soviética, tá bom? Não foi bom porque nesse sistema não se admitia nenhum tipo de oposição, ninguém podia ir contra ele. Uma simples suspeita de um cidadão o transformaria em um escravo. Opressões às nacionalidades obrigou os povos não russos a falar a língua russa. Obrigava todos a viver sobre as regras do governo soviético. Proibição da liberdade de pensamento. Vários artistas e escritores foram perseguidos, presos ou mortos. E os adversários eram obrigados a confessar sobre tortura, né? Então, ele não foi algo positivo para a sociedade russa, ok? Abrindo a página 74 do livro de vocês, 74, abriram? Tá falando sobre o stalinismo, tá? Esse momento em que Stalin esteve governando. Então, eu vou ler o último parágrafo, que diz assim: havia defensores e admiradores do stalinismo dentro e fora das fronteiras soviéticas. A maior parte dos membros dos partidos comunistas do mundo acreditava que as denúncias dos demandos stalinistas não passavam de uma campanha de difamação conduzida pelos Estados Unidos e por seus aliados capitalistas. Quase todos seguiam à risca as diretrizes enviadas por Moscou. Somente em 1956, 3 anos após a morte de Stalin, os crimes do governo stalinista foram confirmados e denunciados pelo próprio Estado soviético, revelando ao mundo a violência daquele regime. Agora vamos aos exercícios da página 75 e 76, ok? Número 1 está assim: numere as frases a seguir de acordo com a ordem cronológica dos acontecimentos. Eu tenho aí A, B, C, D, E e F. Vamos pensar. O que vem primeiro? Primeiro vai ser a letra F. No início do século XX, a maioria da população russa vivia em condições precárias. Os camponeses sofriam com os baixos rendimentos da agricultura e a falta de incentivos do governo. Depois, letra D.
A situação de penúria da população pobre foi agravada pela Guerra Russo-Japonesa, ocorrida em 1904 e 1905, que aprofundou a crise de abastecimento nas cidades. Terceiro, após a derrota da Rússia na guerra, em 1905, cresceu a insatisfação popular com a ditadura czarista e com a corrupção da corte imperial. Quarto, letra B, a população e diversas correntes do movimento operário promoveram greves e manifestações e apoiaram motins de soldados e marinheiros. O 5 vai ser a letra E. O governo czarista reprimiu violentamente essa onda revolucionária. E a última e sexta vai ser a letra C. Para os trabalhadores, o grande saldo da revolução foi a formação dos sovietes. Então, ficou desta maneira. Número 1. Ficou 3, 4, 6, 2, 5, 1. 3, 4, 6, 2, 5, 1. Ok? Eu vou descer um pouquinho. Peraí que eu já volto. Número 2. Que está a resposta da 1. Número 2. Explique de que maneira as ideias socialistas de Karl Marx e Friedrich Engels influenciaram os movimentos revolucionários russos nas primeiras décadas do século XX. Marx e Engels defendiam que o que movia os acontecimentos era a luta de classes. Tá? Então desenvolvam isso aí. Copiem aí, ó. De acordo com Marx e Engels, a força que movia os acontecimentos históricos era a luta de classes. Ok? Número 3. Sobre as correntes políticas do Partido Operário Social Democrata Russo, assinale B para bolchevique e M para menchevique. Ok? Então, gente, vocês têm que dar uma olhadinha lá no que diziam os bolcheviques e os mencheviques e responder. Na letra A, acreditavam em uma aliança com a burguesia para derrubar o czarismo, conquistar as liberdades democráticas, desenvolver o capitalismo na Rússia antes de implantar o socialismo, eram os mencheviques. Letra B. Liderados por Lenin, defendiam a centralização do partido e sua direção por revolucionários profissionais com base em uma disciplina severa. Eram os bolcheviques. Letra C. Apoiavam uma aliança revolucionária entre camponeses e operários para derrubar o czarismo, derrotar a burguesia e implantar o socialismo, bolcheviques. E defendiam a ideia de que o partido deveria agregar militantes profissionais, disciplinados e simpatizantes, mencheviques. Número 4. Tem uma charge. Para observar essa charge louca, olhem aí. Deixa eu ver. Que tem um esqueleto sobrevoando, sapateando uma cidade. Isso aqui, aí embaixo já está dizendo que é o Domingo Sangrento, ocorrido em São Petersburgo, na Rússia, publicado na revista Zupel em 1905. Aí a pergunta é, o que é denunciado nessa charge? É a primeira aí.
que vocês acham que foi denunciado nessa charge? E a letra B, o que a figura do esqueleto parece representar na imagem? Um esqueleto sapateando todos. Aí está a resposta. Vocês podem copiar, tá bom? A caveira, ó, personifica ao mesmo tempo a morte e o governo, o qual recorreu à violência para reprimir a população desarmada. Número 5. O romance O Homem que Amava os Cachorros, do escritor cubano Leonardo Pandura, é uma obra de ficção centrada em acontecimentos históricos. A perseguição e o assassinato de León Trotsky pelo comunista espanhol Ramón Mercader. No trecho a seguir, Trotsky está exilado no México e, na voz de um narrador onisciente, avalia sua responsabilidade pelo massacre dos marinheiros da base naval de Kronstadt. Após ler o texto, explique o argumento do personagem, avalie seus sentimentos e opine sobre o ato do líder revolucionário. Vamos lá. Mysliev Davidovsky, Trotsky. Falando de Trotsky. Sabia que Kronstadt ficaria eternamente marcada como um capítulo negro da Revolução e que ele próprio, cheio de vergonha e de dor, carregaria para sempre essa culpa. Também sabia que, se em Kronstadt os bolcheviques, e incluía-se a si próprio e a Lenin, não estivessem reprimindo sem piedade a rebelião, talvez tivessem aberto as portas à restauração. Assim, simples, terrível e cruel podem ser a revolução e suas opções. Pensou nessa altura e continuaria a pensar até o fim, sem que nada o fizesse mudar de opinião. A número 5, pelo que veio sendo pedido, vai ser uma resposta pessoal, tá? De acordo com o que nós conversamos. Número 6. Número 6 está pedindo para marcar verdadeiro ou falso. Classifique as afirmativas a seguir em verdadeiras ou falsas. Aí vem letra A. Apesar de disputarem o poder na União Soviética, Trotsky e Stalin concordavam quanto à expansão da Revolução Socialista para o mundo. Você vai dizer se é verdadeiro ou falso. A NEP impulsionou a produção agrícola e industrial e garantiu uma autonomia para os sindicatos e os sovietes. Verdadeiro ou falso? O governo de Stalin adotou o terror, a violência e a censura como práticas comuns, perseguindo os opositores. Verdadeiro ou falso? Stalin transformou à força pequenas propriedades rurais em fazendas coletivas estatais. Só você marcar ou verdadeiro ou falso. Ali está a resposta da número 6. Número 7. Leia o texto a seguir e responda as questões. Assim, contra as expectativas, a Rússia soviética sobreviveu e o fez por 3 grandes razões. Primeiro, possuía um instrumento de poder único, praticamente construtor de Estado, num centralizado e disciplinado partido comunista de 600 mil membros. Segundo, era de forma evidente o único governo capaz de manter a Rússia integral como Estado. A terceira razão era que a Revolução permitiria ao campesinato tomar a terra. Quando chegou a isso, o grosso dos camponeses da Grande Rússia, núcleo do Estado, além de seu novo exército,
achou que suas chances de mantê-la eram melhores sobre vermelhos do que se retornassem à fidalguia. Isso deu aos bolcheviques uma vantagem decisiva na guerra civil. Como se viu, os camponeses russos foram otimistas demais. Aí vem a pergunta. Em 1918, quais deveriam ser as expectativas a respeito do futuro da Rússia soviética? Qual deveria? Aí está a resposta, número 7, letra A e letra B, ok? A número 8, tá dizendo assim: leia a seguir uma passagem do texto escrito pela revolucionária Alexandra Kollontai, publicada em 1927 no Jornal das Mulheres, em comemoração aos 10 anos da Revolução de Outubro. Aí vem assim: as mulheres que participaram da grande Revolução de Outubro, quem eram elas? Indivíduos isolados? Não havia multidões delas, dezenas, centenas e milhares de heroínas anônimas que, marchando lado a lado com os operários e camponeses sobre a bandeira vermelha e a palavra de ordem dos sovietes, passaram por cima das ruínas da teocracia czarista rumo a um novo futuro. Jovens, velhas mulheres, trabalhadoras e esposas de soldados, camponesas e donas de casas das cidades pobres, mas raramente, muito mais raramente nesses dias, secretárias e mulheres profissionais, mulheres cultas e educadas, professoras, empregadas de escritórios, jovens estudantes das escolas e universidades, médicas, elas marchavam alegremente, generosamente, cheias de determinação. Segundo a autora, quem eram as mulheres que participaram da Revolução de Outubro? O texto deixa bem claro isso. Quem eram essas mulheres? Letra B. De que maneira elas colaboraram para o êxito do processo revolucionário? Pensa aí, gente. Vamos lá, pensando. Aí tá a resposta da número 8, letra A e letra B. Vou botar aqui a número 8. 8, ok? A e B. Tá bom? Agora vamos para os exercícios que estão na folhinha, tá bom? Do dia 20 de abril, essa folha, eu tenho duas questões que são de concurso. Eu tenho a número 1 e a número 2. Então, é claro que se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar as respostas. Mas o interessante é que vocês leiam e entendam o que está sendo pedido nessas questões. Vamos lá. Número 1. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito de enormes proporções ocorrido entre 1914 e 1918, que envolveu quase todo o continente europeu e várias outras regiões do mundo. Sobre esse conflito, o que é correto afirmar? É correto afirmar que, aí vem, a disputa por regiões coloniais acirrou as rivalidades entre grandes potências, levando ao fim de grandes alianças, como é o caso do desmantelamento da Tríplice Entente. A chamada paz armada foi imposta ao final do conflito, quando os países europeus já estavam desgastados com a guerra, com o objetivo de cessar os combates e evitar novos conflitos. A entrada dos Estados Unidos, com seu apoio econômico e militar, ao lado da Entente, foi fundamental para a derrota da Tríplice Aliança? O assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, levou o Império Austríaco, juntamente à Rússia, a declarar guerra à Sérvia, dando início ao conflito?
Ao final do conflito, a Alemanha impôs à França a devolução dos territórios da Alsácia-Lorena, ricos em minérios de ferro e carvão? Analisem e depois respondam. Número 2. A respeito do envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Grande Guerra, é incorreto afirmar que: letra A, foi influenciado pela intenção germânica de atrair o México, prometendo-lhe ajuda na reconquista de territórios perdidos para os Estados Unidos. Letra B. Os Estados Unidos financiaram diretamente a indústria bélica franco-inglesa e enviaram um grande contingente de soldados ao fronte. Letra C. Uma possível derrota da França e Inglaterra colocaria em risco os investimentos norte-americanos na Europa? D. Contrariando o Congresso, o presidente dos Estados Unidos rompeu a neutralidade, declarando guerra às forças do eixo? E. A adesão dos Estados Unidos desequilibrou as forças em luta, dando um novo alento à entente? Pense e responda. A resposta, vou apagar aqui para vocês enquanto vocês estão pensando. Número 1 e 2. Vamos lá? Número 1, a resposta é a letra C. A entrada dos Estados Unidos com seu apoio econômico militar ao lado da Entente foi fundamental para a derrota da Tríplice Aliança. E a 2 é a D. D. Contrariando o Congresso, o presidente dos Estados Unidos rompeu a neutralidade, declarando guerra às forças do eixo. Bom, queridos, por hoje é só isso, tá? Estamos encerrando o capítulo, encerrando esse bimestre. Na semana que vem nós vamos ter um trabalho avaliativo, que na semana que vem eu vou estar explicando, tá? Como vai acontecer direitinho para vocês. Nada para prejudicar vocês, tá ok? Nada, é tudo bem tranquilo, porque nós estamos numa situação nova, não é? Ninguém aqui nunca passou por isso, nem eu, nem vocês. Então, tudo é novo. Então, nós vamos estar aí na semana que vem fazendo essa avaliação em forma de trabalho. Mas aguardem, com calma e paz no coração, que tudo vai dar certo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.